Muito bem, pessoal. Continuando aqui, na nossa aula de hoje, nesse nosso ciclo de abordagem a respeito da formação da consciência e do inconsciente, hoje, antes de chegarmos na inconsciência, nós vamos chegar na descoberta do outro. Nós tínhamos falado no último encontro a respeito da grande dúvida de René Descartes, em que, para descobrir a consciência, ele precisou questionar de uma maneira cética tudo o que existe ao redor, todo o mundo possível, todos os conhecimentos matemáticos, até mesmo o mundo das ideias. Ele foi questionando para tentar ver o que é que sobrava, inclusive ele, para ver se ele também sobraria ou não. E no final das contas ele descobre o quê? Que num processo assim qualquer pessoa sempre chegará no ponto em que tem algo que ela não pode negar, que é a existência dela própria. E que, portanto, se outras pessoas também chegam a esse mínimo denominador comum, que é a existência do próprio eu, esses encontros desses vários eus vão conseguir construir o quê? Uma coletividade, uma comunidade, e aí você começa a reconstruir o mundo a partir dessa identidade. Bom, esse processo cartesiano, que ficou conhecido como a dúvida de Descartes, que é o processo básico do racionalismo, que é como eu reconstruo o mundo a partir da razão, ele vai ganhar radicalismos e repercussões ainda maiores, tanto com Immanuel Kant quanto com Fichte. São dois filósofos alemães, na verdade a gente está com 3 filósofos alemães aqui, porque a gente também tem Hegel, e todos eles são meio contemporâneos ali, mas Kant ele vai fazer uma abertura muito importante a respeito dessa estrutura, e por isso nós vamos puxar ele aqui um pouquinho. Kant ele tinha uma dualidade na filosofia dele, que ele abordava, que era muito interessante. A primeira, é claro, a existência do eu, e a segunda, o da coisa em si. Coisa em si era um grande mistério para o indivíduo que conhece, na visão de Kant. Por que era um grande mistério? Porque a coisa em si, tecnicamente falando, a gente não teria como conhecer. Porque tudo que a gente conhece mediante as intuições do tempo e do espaço. Então, tudo que eu vejo ao meu redor, eu estaria organizando elas mediante o tempo e o espaço. E isso é uma visão muito radical do ponto de vista de Kant, porque até então nós sempre pensávamos que o mundo era regulado, nós regulávamos o mundo a partir das coisas, ou seja, nós éramos regulados a partir do mundo ao nosso redor. Se eu me jogo numa parede e eu vou sentir a dor, a parede vai resistir a mim. Então, eu me regulo, eu me adapto ao mundo em que eu vivo. E aí, de repente, Kant ele vai vir com uma ideia diferente. E a primeira dessas ideias é que aquilo que nós chamamos de eu, ele na verdade é algo que está atrás dessa nossa personalidade, que é o que ele chama de sujeito transcendental. Esse sujeito transcendental, olha, eu estou matando um sujeito transcendental aqui. Esse sujeito transcendental, ele é uma unidade de apercepção do mundo. Ele está ali atrás, por trás de tudo que a gente está fazendo. Existe algo em você que observa o mundo, que observa até você mesmo, que observa tudo ao seu redor. E que já veio com conhecimentos que Kant chamava de conhecimentos a priori, que é o quê? É como se fosse uma memória interna
de processamento do mundo para que a gente pudesse entender o mundo e interpretar o mundo, né? Então, sempre tem essa observação desse eu a respeito das coisas. Mas existe, é claro, as coisas. A gente não tem só esse chamado conhecimento a priori. Nós também temos conhecimentos que a gente só obtém mediante a experiência. Então, sempre existe um nós, um eu, que está num mundo de coisas. Mas esse mundo de coisas, eu não consigo conhecê-las exatamente do modo como elas são. Assim como eu também não consigo conhecer esse sujeito transcendental aqui. Eu conheço o meu eu histórico, que tem lá uma história, se senta, conta a sua vida, suas experiências e tudo mais. Mas você sabe que essas histórias são as suas histórias. Você está falando das suas experiências, das suas vivências, dos seus sentimentos. Você consegue falar realmente desse você aqui? É muito difícil. Te faltam palavras. Quando você tenta falar desse sujeito que é você, você só consegue falar de características, de coisas que agradam a ele, coisas que entristecem a ele, experiências que ele teve, uma história de quando ele era pequenininho até o momento que ele está agora. Mas o que garante que, apesar dele ser pequenininho e agora já não ser mais, ainda é o mesmo sujeito? O que há ali que garante que seja o mesmo? Você não consegue falar sobre isso. Você sabe que é. Você sabe que você é o mesmo ao longo de toda a sua experiência. Mas você só consegue falar das suas experiências e dos seus adjetivos e daquilo que atinge você de alguma forma. Mas você não consegue exatamente falar disso aqui. E segundo Kant, isso se dá por quê? Porque nós só conseguimos falar daquilo que nós conseguimos regular dentro do tempo e do espaço. E até então nós não pensávamos assim, tanto que esse movimento do Kant ele ficou conhecido como virada copernicana. Por quê? Porque Copérnico fez uma virada parecida com essa, porque até então todo mundo pensava o quê? Que a Terra era o centro do universo e as coisas aqui giravam, todas ali ao redor, né? Ficava tudo girando ao redor. E Copérnico falou, não, peraí, vamos inverter isso. E se a gente pensar que o Sol é que está no centro e que os planetas aqui giram ao redor dele, inclusive a Terra, e vamos tentar fazer os cálculos a partir disso. Ao invés da gente pensar que a Terra regula o mundo, vamos pensar se o Sol é que regula a Terra, né? E os outros planetas e a relação entre eles. E Kant propõe uma virada assim no que diz respeito ao nosso conhecimento do mundo e de nós mesmos. E ele vai dizer, ok, ao invés da gente pensar que é o mundo que nos regula, que determina o tempo e espaço sobre nós, que determina o que aparece, o que não aparece para nós, e se nós invertermos isso e começarmos a pensar que somos nós que regulamos o mundo, a partir do tempo e do espaço, que inclusive não seriam propriedades do mundo, seriam propriedades nossas. Então, tudo aquilo que cabe dentro do tempo e do espaço eu consigo ver, eu consigo perceber, eu consigo ouvir, os meus sentidos capturam aquilo que está dentro do tempo e do espaço. Coisas que estão para além do sentido, mas que eu consigo intuir, também estão dentro do tempo e do espaço. Né? Por exemplo, os números, a associação entre 1, 2, 3, a posição geométrica dos mundos, dos números, tudo isso seria intuído por Kant. E essa intuição seria uma intuição de sucessão, então uma sucessão de tempo, é uma intuição de posição, então seria uma intuição do espaço. Então, por isso eu consigo perceber.
Por isso eu consigo entender. A minha razão captura isso. Mas a minha razão não consegue, por exemplo, capturar este sujeito transcendental. E ela não consegue fazer isso por um único motivo. Existiria uma parte sua que acontece num pano de fundo, para trás do tempo e do espaço, e ela não se coloca no tempo e no espaço. Aliás, quando ela se coloca no tempo e no espaço, ela vira esse seu eu histórico, que era criança, que depois virou adolescente, que depois vai virar adulto, né? E que tem uma série de experiências que acontecem no tempo e no espaço. Mas a parte disso, porque veja, essa pessoa que é você, que sou eu e que vive no tempo e no espaço, ela passa por transformações. Ela muda o tempo inteiro. Mas existe algo nela que é a essência dela, que é a identidade dela, e que Kant vai chamar de sujeito transcendental, e esse não muda. Porque esse não sofreria experiência no tempo e no espaço. Mas ele estaria determinando conhecimentos a priori que você tem, inclusive compreendendo essa regulação do mundo a partir do tempo e do espaço. E, por sua vez, ele te permitiria ter o conhecimento das coisas do mundo, daquilo que Kant chama de coisa em si, assim como o seu sujeito transcendental seria um eu em si, né? Um eu que estaria fora do tempo e do espaço, independente da experiência. As coisas em si são as coisas independentes da experiência. São as coisas que estariam fora do tempo e espaço, que você percebe delas apenas aquilo que se enquadra no tempo e no espaço. E aquilo que não se enquadra, você não vê. Você não tem aparato de percepção para nada que está fora do tempo e do espaço. E Kant vai dizer, veja, isso é uma propriedade da razão. Né? Assim como a propriedade dos seus dedos é perceber o mundo pelo tato. A propriedade da sua língua é perceber as coisas, o mundo pelo paladar. Né? A propriedade dos seus olhos é perceber o mundo pela visão reflexiva luminosa. A propriedade da sua razão é perceber o mundo pelo tempo e pelo espaço. Ou pela lógica, que é quando você usa apenas as relações racionais para compreender as coisas. E essas são as formas de você conhecer a si mesmo e ao mundo. Então veja que a consciência de si, a formação da consciência para o Kant, ela é essa relação em que nós compreendemos o mundo a partir do modo como nós o ordenamos. E isso é igual para todos, porque é propriedade da razão, e todo ser racional vai ter a mesma razão, de regular o mundo pelo tempo e pelo espaço. Então, nesse sentido, nós regulamos o mundo a partir do como nós o percebemos. Essa é a relação da consciência para Kant. Consciência é perceber o mundo dentro do tempo e do espaço, sendo que o tempo e o espaço são intuições que nós temos. Tá? Paralelo e um pouquinho depois a Kant. Fichte em torno ali de 1800, ele vai desenvolver também todo um estudo baseado nas obras de Kant, né, em que ele vai radicalizar, na verdade, algumas das ideias de Kant. Primeiro, e o mais importante, é que enquanto para Kant existe uma relação entre o eu e a coisa em si, para Fichte ele vai além. Para ele não há coisa em si. Aí você falou, mas peraí. Tudo bem que
eu não consiga perceber as coisas plenamente do jeito que elas são, porque eu coloco tempo e espaço sobre elas, mas daí a nem ter a coisa é um pouco radical, certo? Veja bem, no caso de Fichte, a coisa é muito, muito mais radical. Porque ele vai dizer que não há esse negócio de coisa em si, porque coisa em si ainda é algo que acontece independente de mim. E aí que entra a radicalidade de Fichte. O que ele vai dizer? O que existe é o eu puro. E o que seria esse eu puro? A primeira coisa que nós percebemos no mundo não é as pessoas ao nosso redor. Não é a parede, não é aquele médico que te faz nascer. Não é nada disso. Fichte vai dizer, não, a primeira coisa que existe é esse eu puro. Não é nem uma relação de identidade que diz que o A é igual a A, que eu sou igual a mim mesmo porque eu existo. Não. É algo muito maior e muito mais primordial. Para Fichte, nós colocamos, a primeira coisa que você faz é se colocar no mundo. É dizer, eu existo. Mas você não diz, é claro, não é uma coisa verbal isso, né? Isso é um ato. É um ato que ele chama de se autocriar. Esse autocriar significa o quê? Significa que não é ninguém que vai dizer que você existe só porque te deu um nome. Isso você vai descobrir o seu nome depois. Mas uma criança, a primeira coisa que ela faz é se posicionar diante do mundo que a cerca. E a primeira coisa que ela percebe é a própria existência dela. E não existe mais nada. A primeira coisa que ela põe é ela. A partir daí, ela vai atuar com intuição pura sobre o mundo que está diante dela. Só que se atuar não é uma coisa de perceber o mundo, é uma coisa de colocar o mundo. Então veja que para Fichte, primeiro, nós colocamos a nós. É como se você reconhecesse e afirmasse internamente que você existe. E ao fazer isso, você depois começa a determinar que outras coisas existem. Então veja, aparece uma pessoa diante de você com um chocalho, brincando, oh, que coisa linda, maravilhosa. O que é aquilo? Veja que o que aquilo é não vai ser posto por você, é posto pela criança. Ela pode entender que você é uma extensão do chocalho, e assim será. Ou ela pode entender que o chocalho é uma extensão de você e que sempre que você aparecer terá que vir o chocalho junto. Então, é claro que você é independente da criança, mas não é essa a questão. A questão é que a criança está colocando aquilo como parte do mundo dela da maneira que ela quer. E isso que acontece com a criança, para Fichte, é algo muito mais intenso, porque na verdade isso reflete um impulso natural que nós temos para a infinitude e que é o resultado do fato de que nós somos absolutamente livres. Colocar a si próprio, determinando que você existe para você mesmo, e a partir daí você começar a determinar que tal coisa existe e a maneira como existe, pode parecer uma coisa meio absurdo isso, mas o fato é que a gente faz isso o tempo todo. Sinceramente, não importa muito o que o mundo diz para você que ele é. O fato é que você dá nome para o mundo e você caracteriza o mundo e você dá adjetivos para o mundo e você criou uma visão de mundo e uma concepção de mundo que é totalmente determinada por você. Você determina os bons, os maus, você julga, você desjulga, você alterna a posição deles a partir de coisas que eles fazem,
Você determina o que eles deveriam fazer, você constrói expectativas. E até mesmo quando eles negam suas expectativas e você se frustra por quê? Você só se frustra porque antes você já tinha determinado que as coisas são e devem ser de uma maneira X. Que as pessoas são e devem ser de uma maneira X. Você faz isso desde pequeno, isso foi um ato fundador. Sim, o mundo já existia antes daquela criança nascer, antes de você nascer. Mas o fato é que o ato livre de cada criança e de cada ser humano e de cada consciência diz que você vai colocar primeiro a si mesmo no seu próprio mundo. E depois você vai começar a colocar as coisas no seu mundo e dispô-las de uma maneira específica. Isso significa que, embora a gente compartilhe o mesmo mundo, o fato é que cada um enquadra as pessoas de uma maneira específica dentro do seu próprio mundo. E cada um tem um mundo particular que interage com os outros. Isso para Fichte é algo extremamente natural, porque isso é a expressão da nossa pura liberdade. Portanto, se é a expressão da pura liberdade, não faz sentido nós sermos limitados dentro do mundo. É claro que, num ponto de vista da física, nós somos limitados por todas as constantes que existem nesse mundo. Mas o fato é que essa limitação não nos impede de incorporar isso e interpretá-la de uma maneira X. O que Fichte diz é que o mundo, fora da nossa interpretação, não faz muito sentido para nós. O que faz sentido para nós é como nós estamos interpretando o mundo. Porque este mundo interpretado é um mundo criado por nós. Tem gente que concebe o mundo como um mundo cor-de-rosa, em que tudo acontece do jeito que ele está imaginando. Tem pessoas otimistas que acreditam que sempre tudo vai dar certo. Da mesma forma, eu tenho pessoas pessimistas que acreditam que sempre tudo vai dar errado. Não vou fazer isso porque já vai dar errado, porque a lei de Murphy diz. Que lei de Murphy? Que Murphy? Que lei? Aquela que você colocou e que você já está dizendo que os atos vão dar errado porque essa lei de Murphy vai atuar. Mas quem é que está interpretando que tem essa lei? Você. Em contrapartida, tem uma outra pessoa que diz, não, vai lá fazer sim, deixa fluir, as energias positivas do mundo vão sempre fazer tudo dar certo. Que energia, que positiva, que mundo, quem diz que o mundo tem tudo isso? Talvez tenha, talvez não, mas para aquela pessoa tem. Por quê? Porque ela colocou esses elementos como partes integrantes dos movimentos que ela está fazendo, ela acredita que aquilo atua. Então, no que diz respeito às ações e interpretações dela, aquilo sempre atuou e vai continuar atuando, a não ser que ela resolva quebrar isso e colocar outra coisa no lugar. Mas não importa. Aí você fala, mas eu tinha tantas crenças e algo terrível aconteceu, eu perdi tudo e agora não acredito em mais nada. Bom, você acabou de criar um mundo em que não há crenças. Mas foi você que criou. Né? Isso diz respeito a um ato que é o ato contínuo que nós fazemos em que a gente une no mundo o sensível e o inteligível. Sensível porque é o mundo de impressões, o mundo que a gente percebe, que se coloca diante de nós. Mas inteligível porque a gente reinterpreta esse mundo e o papel das coisas o tempo todo. É como se nós fôssemos diretores de uma peça de teatro e você tem o palco que está ali, você tem objetos do palco, você tem pessoas, mas o que cada uma delas vai fazer? Bom, essa aqui hoje é um herói, essa aqui hoje é um vilão, essa aqui é só um figurante, fica ali no cantinho. E nós vamos fazendo isso com pessoas em cada cenário que a gente entra. Veja que os lugares do mundo assumem papéis de cenário para você. E a partir daí, você vai caracterizando e qualificando esse cenário do jeito que te interessa. E isso, para Fichte, é parte do quê? Do nosso impulso para a infinitude. Nós não temos limites para o que a gente vai fazer.
Ainda que você diga, mas eu vivo no mundo preso, eu sou escravizado. Então, essa é a tua interpretação do mundo atual e você criou essa interpretação de escravização e vive nela e se comporta de acordo. Curiosamente, você pode ter uma pessoa do seu lado que vive no mesmo contexto que você e que não concebe o mundo como um mundo de escravos. Aí você fala, a pessoa é cega. Não é que a pessoa é cega. É que ela criou um mundo e se colocou nesse mundo que não é o seu. Vocês compartilham um cenário, mas vocês significam esses cenários de maneiras completamente diferentes. Então, nesse sentido, veja que Fichte ele vai muito mais além de Kant. Porque para ele não há sequer um mundo em si, não é só questão de tempo e espaço. É tudo, a gente coloca tudo no mundo ao nosso redor. As coisas estão lá, mas o que elas realmente são nem nos importa. Porque nós criamos os nossos próprios contextos para elas. Esse era o cenário, básico que foi criado a respeito da formação da consciência. Veja que assim, quem estuda um pouco da psicologia moderna identifica muitas dessas coisas nos estudos da formação da psique da criança. Mas não é só isso. Hegel, no mesmo período, Hegel é uma das... Veja que Fichte ele não é tão conhecido hoje dentro da filosofia, mas Kant é um dos filósofos mais relevantes da filosofia moderna e Hegel também. Hegel ele é considerado já na parte final do romantismo da filosofia alemã, e parte desse romantismo da filosofia alemã é a ideia de que o sujeito, esse eu interior, ele tem sempre uma tendência para. No caso de Fichte, é uma tendência para o infinito. No caso de Kant, é uma tendência para conhecer a coisa em si e até esbarrar nos limites do que ultrapassa tempo e espaço. No caso de Hegel, ele também vai ter essa tendência, só que Hegel ele vai construir um jogo de tensão muito maior em toda essa história. Porque ele vai dizer o seguinte, sim, esse eu, essa consciência, Hegel chama essa consciência de espírito, o Geist, e ele vai dizer, bem, esse espírito, o que ele procura, esse eu, essa consciência, ele tem essa tendência, mas essa tendência é uma tendência de autoconhecimento. Ele existe, mas ele não se conhece. Ele existe, mas ele não sabe exatamente o que ele é. E nesse sentido, Hegel ele vai questionar essa unidade do eu. E ele vai dizer, primeiro, esse sujeito, ele não existe sozinho. Ele não consegue sequer ampliar o conhecimento de si mesmo sozinho. E por que ele não consegue ampliar o conhecimento de si mesmo sozinho? Porque por ser sozinho, ele é solipsista. O que é solipsista? Girar em torno de si mesmo. O que ele disser que é. Ele não tem nenhum parâmetro, ninguém vai dizer não para ele. Por quê? Porque ele está sozinho, se ele existe sozinho, ele não tem limites. Se ele disser, eu sou um rei, quem vai dizer que ele não é um rei? Não tem um mundo ao redor, só tem ele. Muitas vezes a gente faz isso, você fica imaginando que você é um grande escritor, você fica imaginando que você é um desenhista, mas você nunca escreveu nada e nunca desenhou. Mas até aí, quem é que vai questionar você? Você está sozinho, você pode ser o que você quiser. Então, para Hegel ele fala, ok, o eu tem uma tendência para se conhecer. Aliás, ter consciência é continuamente ter uma tendência para ampliar essa consciência.
Caso contrário, eu não tenho a consciência. Né? A consciência é sempre uma tendência para conhecer mais de si mesmo. Mas ela não se conhece sozinha. Tá? Então ela não é solipsista, ela não gira em torno de si mesma. O sujeito não pode existir sozinho e ele não se conhece sozinho. O processo de conhecimento, de autoconhecimento, ele é interno, ele é solitário, ele é individual, mas ele exige que você tenha um conhecimento do outro. E é aí que entra o movimento que Hegel vai chamar de dialética. Essa dialética, ela vem do grego, né? São ali dois caminhos que se contrapõem, e a partir dessa contraposição, dessa discussão, vai se chegando um passo além. Esse caminho, esse passo além, é um movimento, né, contínuo. Então, Hegel vai dizer, veja, esse eu, o espírito, né, ou como ele diz em alemão, o Dasein, ele é mais do que uma coisa estática. O eu não é uma coisa estática. A consciência é um mover, ela é uma ação. E esse eu é um movimento contínuo. E esse movimento, ele é um quê? Ele é um movimento triádico. Como assim triádico? Bom, ele tem 3 caminhos ali. Primeiro, ele tem uma tese, ou seja, algo se afirma. Desse algo que se afirmou, sempre vai ter que existir uma antítese, algo que vai se contrapor. E é somente a partir do conflito entre a tese contra a antítese que vai surgir uma síntese. E essa síntese, ela junta o que havia na tese com o que há na antítese e ela vai formar uma coisa nova. Então veja que esse movimento triádico a gente sempre vai ter o quê? Uma evolução em espiral que vai crescendo a partir da tese que se contrapõe com a antítese que resulta numa síntese. Essa síntese depois vai aparecer uma nova antítese sobre ela, né? E aí essa antítese vai se contrapor contra essa daqui. E aí disso vai surgir uma nova síntese. A síntese 2 aqui. Só que essa síntese 2, ela já não é essa primeira síntese. Ela é o resultado disso aqui que se contrapôs com isso aqui. E isso aqui já trazia esses dois aqui dentro. Então percebam que esse movimento é um movimento evolutivo contínuo para Hegel. E ele diz, então como que o sujeito, como que nós podemos gerar consciência, como que um indivíduo pode adquirir consciência se ele não tem a presença do outro? Ou se o outro é apenas uma criação da sua vontade ou da sua interpretação? Não tem como, muito pelo contrário. Eu tenho que ter um outro e esse outro tem que resistir a mim. Ele tem que ser uma antítese do que eu sou. Porque aí vai haver um conflito e desse conflito nós vamos ter que gerar uma síntese. É claro que esse outro não é necessariamente alguém, né, que vai se contrapor a você e você vai estar em conflito. Não é um inimigo seu. Mas é qualquer coisa que resista a você. E essa resistência te diz algo que você não sabia sobre você. E você descobre algo novo. Por exemplo, você quer um bebê, né? Tá lá no chiqueirinho. E ele quer sair engatinhando pela casa. E a primeira coisa que ele descobre é que há um limite para o que ele pode engatinhar. Ele descobre que tem uma tela no enorme espaço infinito em que ele vivia. E ele descobre que o espaço deixa de ser infinito porque tem uma bendita de uma tela que impede ele de ir adiante. Bom, a primeira coisa que ele vai fazer é chorar porque ele encontrou uma resistência. Ele jamais choraria se não tivesse encontrado a resistência, então ele encontra
algo importante a respeito dele. Ele chora quando tem resistência, uma coisa terrível. E ele descobre que é possível, talvez, ele ultrapassar aquela tela se ele parar de ficar engatinhado, rodando e tentando morder a tela. E aí que ele começa a fazer o quê? Os primeiros esforços para ficar em pé. E mais, ele percebe que ele não é a tela, porque ela resistiu a ele, né? Então, consequentemente, existe uma coisa que não é ele, que é aquela bendita tela que impede ele de andar. A tela seria uma antítese do coitado nenenzinho no chiqueirinho. Perceber que se ele ficar em pé ele consegue pular a tela é uma síntese que ele fez para poder superar aquele conflito. Então veja que a evolução daquilo que nós somos, ela depende da ampliação da nossa consciência. Mas essa ampliação da nossa consciência depende de nós termos um outro. Então nós temos o quê? Em Hegel nós vamos ter, não só um para si, algo que você pensa só para si mesmo, mas você também vai ter um para outro. Por quê? Este para outro é algo que está sempre fora de você e que inevitavelmente você vai ter que encontrar ou se confrontar para poder se tornar uma pessoa melhor. Relacionamentos são um jogo de para si e para outro. Você quer aquela pessoa para si, aquela pessoa também te quer para ela. Só que ela quer você de um jeito e você quer ela de um jeito. E aí você descobre que ela não é exatamente o que você quer. E você não é exatamente o que ela quer. E aí tem os primeiros atritos. E a solução desses atritos são sínteses que levam o quê? A consciência de si. Você se descobre a partir dos limites que você encontra no outro. E o outro, por sua vez, descobre o que ele é a partir dos limites que ele vai percebendo em você. Portanto, a consciência de si, ela se dá mediante a consciência do outro. Isso vai ser fundamental na psicologia do século XX, principalmente com Freud e com Lacan, em que a formação do indivíduo ela se dá a partir da percepção do que ele não é. E a percepção do que ele não é, ele só consegue ter quando ele vê o outro, o que o outro é. Ok? Muito bem, fechamos por hoje e continuamos na próxima aula. Até lá!